Bom dia, pessoas. Bom dia, amigos. Bom dia. Estamos mais um domingo aqui, presentes para realizarmos nosso bate-papo virtual, não é? Na presença das nossas amigas Margarete, Carla, Cris, né? E hoje temos como tema carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perder-la. Então, vamos pedir aos nossos mentores, ao mentor da nossa Casa Espírita, CEF, que esteja conosco, né? Possa nos instruir cada vez mais na presença dos nossos amigos espirituais também, né? Que possamos trazer esse conteúdo para o nosso lar, para a nossa família, possamos compreender os ensinamentos do Cristo. Assim, damos por iniciado nosso tema de hoje. Bom dia mais uma vez, né? Bom dia. Estão chegando agora. Bom dia. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo, né? Que ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 17 a 19, né? Qual é o objetivo desse tema, né? O que é que ele vem nos trazer, né? Ele vem trazer esclarecimentos do que quer dizer cruz, né? A nossa cruz, né? Que a gente possa compreender a nossa cruz e poder seguir adiante, né? Trabalhando, evoluindo, buscando cada vez mais, né? A gente dispersar esse peso, essa cruz. Então, minhas amigas, em que consiste a perseguição aludida por Jesus? O que vocês podem trazer? Seria interessante a gente ler o item 17. Por favor, Margarete, leia para a gente o item 17, para a gente poder... Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-lo-á. Benditosos sereis quando os homens vos adiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando os repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais dele tratavam os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Aí me faz lembrar o seguinte, as atribulações que a gente tem na vida, né? Os dissabores que a gente tem na vida, a gente, na realidade, devia ser grato. Porque é uma forma da gente se exercitar diante daquilo que a gente acha que já melhorou, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa empatia em relação ao outro. Então, é uma oportunidade de a gente colocar em prática. Se a gente está sofrendo esse tipo de atribulação, é para que a gente venha exercitar, tipo assim, uma prova. A gente está no colégio, a gente não precisa passar pelaquela prova para provar que a gente realmente tem mérito naquilo. Então, a mesma coisa são as tribulações que acontecem na nossa vida. E cada uma tem a sua peculiar. Eu não posso carregar a cruz de Jajá, né, de Cris, nem a de Margarete, porque é peculiar a eles. Então, as atribulações, as chatices que eu tiver no meu dia a dia, é para me trazer algo que desperte em mim ou que despertou em mim no passado, de raiva, rancor, e exercitar, trabalhar da melhor forma possível aquilo. Não é? É interessante aí que Carla nos diz, só dando prosseguimento, né? A gente costuma, às vezes, observar, eu falo isso de uma forma generalizada, as próprias pessoas que me cercam, às vezes próximas ou não tão próximas,
A gente vê as pessoas o tempo inteiro se queixando, reclamando da vida que tem, né? Como se fossem pessoas até amaldiçoadas, que isso só acontece comigo porque eu não tenho sorte na vida. Então, é isso que eu acho que esse tema está nos dizer hoje. A gente precisa encarar a nossa cruz, né, como um momento de caminhar para a libertação. Qual é o propósito? Por que estamos aqui? Né? Porque fomos chamados aqui a essa missão terrena. Né? Por que estamos aqui? O que a gente precisa fazer para reaver os nossos erros do passado, até os erros do presente? Né? Então, a gente não pode ver essa cruz que a gente carrega como um fardo, como algo ruim, como um malefício em nossas vidas. Né? Eu acho que esse tema está nos dizer isso, que a gente precisa encarar a nossa cruz como um momento de buscar essa libertação. Né? E mais do que isso, não só reconhecer essa cruz como nossa, né? Essa cruz não pode ser carregada por um terceiro, né? A gente entender que essa cruz ela é nossa, e não só entender que ela é nossa, como também lutar, né? Para reaver esses erros, agora lutar com alegria, lutar com amor no coração, ajudando o próximo, né? Não ficar se queixando da vida que nós levamos. Então, a gente precisa encarar essa coisa nossa com firmeza, e não como se fosse uma perseguição pessoal, como se isso só acontecesse na vida da gente, é como Carla colocou aí, de forma brilhante aí, né? Todos nós temos as nossas dores, todos nós carregamos o nosso fardo, todos nós carregamos as nossas imperfeições, e a gente não pode achar que a nossa dor é maior do que a do vizinho, maior do que a de quem está do lado. Só quem sabe o que sofre somos nós, né? Eu já ouvi uma pessoa dizer, uma pessoa idosa, né, e uma pessoa muito estudiosa, muito temente a Deus, ela já dizia, cada um no seu canto, com o seu canto. Então, todos nós passamos por dificuldades, todos nós estamos nas nossas dores. Nós precisamos entender que essa cruz é nossa. A gente não pode transferir essa cruz a ninguém. Ela é nossa, a gente precisa passar por ela. Porque passando por ela, obviamente, com sabedoria, buscando sempre esse banquete espiritual, né? Buscando a Jesus, buscando, obviamente, praticar a caridade, buscando ajudar o próximo, não pensar só em nós mesmos. A gente está caminhando para a nossa libertação, a libertação dessas dores, a libertação desse sofrimento que a gente passa. Isso é nosso, específico, único. A gente precisa passar por isso. E a gente sabe que não se passa, não se resgata, né? Não se resgata nada que se faz sem um sofrimento. Isso é normal na vida da gente, como o Carla citou aí, metaforicamente, a questão de nós fazemos uma prova para sermos ali avaliados. Quantos não sofrem para fazer uma prova? Quantos não se sentem ansiosos, não se sentem amargurados? E que ele sabe que ali no final das contas, né, por mais que ele pegue uma pescazinha do lado, mas que aquela cruz é dele, que ele vai precisar realizar aquela prova, ele vai precisar se submeter àquela prova no final para ser aprovado. Então, assim, é nossa essa cruz, mas a gente não tem que ver essa cruz, que às vezes as pessoas tratam da cruz como se fosse um fardo pesado na vida. É fácil? Não é. A dor é grande, o sofrimento é grande. E é difícil para a gente entender toda essa dor que a gente passa, porque muitas vezes a gente tem como perseguição pessoal, e é isso que a gente não deve ter na vida da gente. E eu falo isso até com propriedade, né? Porque quantas vezes a gente realmente murmura e reclama de tudo que passa, mas a gente tem que pensar que tudo isso que a gente passa é para o melhor, né, de cada um de nós, né? E que isso se avizinha ali a nossa libertação. Isso é que é importante, a gente ter isso em mente, né? Isso acalma o nosso coração a continuar carregando essa coisa aí com alegria, com firmeza e com resignação, principalmente, né? É interessante também falar que essa cruz é motivo de libertação, né? É um motivo de júbilo, né? Motivo para a gente ficar feliz, né? Porque é na cruz que você consegue se abrir para essa tal libertação, né? De poder andar nas pegadas do Cristo, não é? Margarida... Rapidinho, só completando o que Cris falou e o que você falou. Quando a gente tem dificuldade de aceitar a nossa cruz, a gente torna ela mais pesada do que realmente é. E ainda, pior, a gente quer transferir essa responsabilidade para o outro. E a gente tem uma série de exemplos, né? Cris comentou antes,
Tipo assim, eu estou sofrendo muito, não consigo nem orar, eu peço o outro para orar por mim. É como se eu me achasse até incapaz em relação a isso. Estou passando por um processo de obsessão, aí eu acho que o outro tem que tirar. Eu quero me livrar daquilo. Sendo que tudo isso, essa abertura, essa dificuldade que eu estou tendo no momento, é para me trazer uma reflexão e um processo de melhoramento. Eu preciso trazer essa linguagem desse fardo como um aprendizado, né? E ser corajosamente encarar ele e tentar resolver ele, porque quem resolve não é o outro, sou eu. Entendeu? Se o fardo é meu, quem resolve sou eu, e eu tenho que aprender. Enquanto eu ainda ficar teimando com aquilo, esse fardo vai perdurar até eu aprender. Então, ou seja, dessas provas que a gente tiver na vida, a gente vai ter várias vezes até eu aprender. Essa primeira questão, ela fala dessa perseguição aludida por Jesus. Enquanto a perseguição não é só as dores, mas também a incompreensão humana, a incompreensão do outro. Muitas vezes a gente está num caminho, está passando por um processo que é pessoal, como vocês falaram, e a gente não compreende, né? Não compreende esse julgamento do outro, vamos dizer assim. Vocês falaram ao contrário, a questão de não transferir, mas também a questão da gente compreender que o processo é nosso e que o olhar para aquela dor é nossa. O outro não vai enxergar daquele jeito. Então, a gente não tem que se preocupar muito com o que o outro acha ou acredita. O importante é que você entenda qual é o caminho correto e seguir esse caminho correto. Então, o Evangelho está aí para nos dar diretrizes e a gente tem que seguir essa diretriz, né? Diante de nossa dor, diante de nosso sofrimento, diante de nossas dificuldades. E o olhar do outro vai servir para que a gente também não crie esse olhar negativo para o próximo. É compreender que cada um está dentro do seu processo. Não julgar o olhar que estão jogando para mim e também não fazer isso, não julgar o outro. Não achar que a dor do outro é menor do que a minha. Que, fulano está reclamando, mas fulano está com carro zero, fulano está com isso, fulano está com aquilo, porque a gente tem essa tendência de julgar. Fulano está reclamando de barriga cheia. Quem somos nós para identificarmos o tamanho da dor do nosso irmão? Então, às vezes, ele tem todo o aparato material em volta dele e está sofrendo, porque o sofrimento dele não é essa questão material, é um sofrimento de alma. Então, a gente tem que ter essa questão desse olhar, né? Dessa perseguição aludida por Jesus. Então, não julgar. É importante a gente não julgar. A dor é única e é de cada um. E a gente não deve julgar e nem comparar a nossa dor com a dor de ninguém. Com certeza. Eu vou ler o item 18, né, dando continuidade com o Evangelho, que ele vem falando o seguinte: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Perde-se-á. Então, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perde-se-á. Aquele que se perder pelo amor ao outro, salva-se-á. Então, o que é que Jesus vem ensinar, né? O que é que Jesus vem dizer assim, se você quer andar nas minhas pegadas, o que é que você tem que fazer? O que é que vocês compreendem nesse item 18? É que a gente tem que, para a gente seguir o caminho de Jesus, a gente tem que abrir mão da gente, né? Mas não é o abrir mão da gente sem se preocupar no que a gente faça, mas ao contrário, a gente às vezes abre mão de um bem-estar próprio em função de um bem-estar ao próximo. Da gente não ter o olhar só para a individualidade, mas também para a gente ter esse olhar para o outro, para a gente se preocupar em ajudar, para a gente trabalhar essa caridade dentro da gente, muitas vezes renunciar alguma coisa maior, de repente eu vou abrir mão de comprar um carro melhor, mas eu vou ajudar alguém aqui da minha família que no momento está precisando de algo que é até mais substancial, às vezes até está precisando do que comer,
Então, assim, o que é? Tá entendendo? Então, assim, a gente tem esse olhar de caridade, de, às vezes, abrir mão de alguma coisa maior para a gente, maior no sentido que eu falo material, mas essa coisa maior que o mundo pode me dar, às vezes é algo tão insignificante na vida espiritual. Então, tudo que eu fizer na minha vida, em que para os olhos de Deus forem maior, então essa caridade, esse desapego, essa coisa de parar de olhar só para o umbigo da gente e procurar acolher quem está próximo, ou até quem não está próximo, é abrir mão um pouco da gente e olhar para o outro. É esse o caminho de Jesus, porque ele viveu para o próximo, ele não viveu para a vida dele. Então, a vida dele era uma vida totalmente simples. Mas o que ele podia fazer, o que ele podia demover em função do outro, ele estava ali trabalhando em função disso. E é isso que Deus quer da gente, né? É interessante que você trouxe a questão do egoísmo, não é? E é o que significa quando ele fala também assim, renuncie a si mesmo. É você poder desprezar o egoísmo dentro de você para com o próximo. É você poder fazer o bem maior para com todos, que só o bem para você. Não é fácil você fazer o bem para mim, mas bora fazer o bem para todos, né? Bora trabalhar a caridade para com o próximo. Então, renuncie você para me acompanhar. Olha, né? Jesus é muito ultra, muito, né? Quando a gente viaja nas ideias de Jesus. Temporal. Temporal, cara. Temporal. Assim, É porque ele deixa de pensar em si para pensar no bem do outro, no bem comum, no bem de todos. Aí ele completando isso que você acabou de falar aqui, eu achei bastante interessante no livro Roteiro, né? Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Então, o problema é que quando a gente traz tudo tendenciado para a questão material, a gente sofre muito mais. Quando você começa a trazer a lente, né, do espiritismo, aquela visão, né, tipo assim, você está aqui de passagem e tudo que você passa é um processo de aprendizado. Você consegue ter menos fardo, né, o peso, aliás, daquele fardo é mais leve do que se você ficar naquele apego, né, porque você quer vivenciar o presente e as questões materiais. Então, você sofre mais. Quando você traz para uma questão mais, tipo assim, tudo é um processo e tudo passa, né? E eu vou passar pelo aquele aprendizado várias vezes até que eu aprenda. Aí, lembrando o que Margarete falou sobre a questão do julgamento, isso aqui ficou martelando na minha mente, porque, tipo assim, eu também não posso querer que o outro seja forte por causa desse aprendizado, né? Então, que aí eu entro na questão do julgamento. Eu tenho que acolher, entender que o outro ainda está em estágio de imperfeição, de incompreensão sobre o seu processo, e ele vai se revoltar, ele vai não querer se melhorar, porque ele acha que isso não é uma passagem, e ele tem que vivenciar intensamente isso. Então, o processo de dor dele não seja o mesmo que o meu, o mesmo que o de vocês, porque o entendimento da realidade dele não é o mesmo. Então, é aí que entra a questão do não julgar e acolher, compreender, porque cada um está no seu momento. O Espiritismo nos traz essa nova visão para que a gente abra a nossa mente em relação às atribulações da vida, que a gente não está aqui por acaso. E todo mundo tem que sofrer esse processo para aprender. Mas a compreensão do outro, eu não posso julgar, porque é depender da questão evolutiva de cada um. E eu gostei dessa fala, como você falou bem assim, não julgar. Porque a gente fica querendo que o outro sempre reaja de uma forma, por eu ter uma compreensão, e que ele ainda não tem. A cruz é individual. Não, e o interessante é que quando vocês dizem isso, né, não julgar, enquanto a gente está perdendo tempo julgando o próximo, a gente está deixando a nossa cruz de lado. Estamos deixando de carregar a nossa cruz para julgar o outro. Né? A cruz que ele carrega e que nós desconhecemos. Né? E deixamos a nossa cruz de lado. Porque é interessante, né? No estudo aí, quando ele fala carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. Ou seja, quem quiser salvar só a sua própria vida. Existe um motivo para estarmos aqui em coletividade. Então, além de renunciar a nós, essa questão de acolher o próximo, isso está aqui fortemente dito. Né? Nós não estamos aqui por um acaso vivendo em coletividade.
Então, além de carregar a nossa cruz, não julgar o próximo, mas tentar ajudá-lo também, né? Claro que a cruz dele ele terá que carregar, mas estamos aqui para acolher e entender o sofrimento de cada um. Porque cada um carrega a sua e realmente não é fácil para ninguém, é aquilo que eu disse, né? Cada um com o seu canto, com o seu tanto, né? Cada um com o seu sofrimento e as suas dores espirituais aí. Né? É porque quando a gente ajuda o outro, a gente esquece das nossas dores e começa, sabe, a superar melhor. A gente entende até que o outro tem muito mais motivo de sofrer do que a gente, por aquilo que talvez ele tem uma realidade, todo não tem sentido estar sofrendo por isso, o outro tem coisa muito mais, sabe, mais dolorosa. Então, o ajudar o outro, a gente está se ajudando. Por isso que é legal esse, sabe? Tipo assim, trazer o bem para todos, né, de uma certa forma, e tem uma diversidade de formas de ajudar, não precisa ser só na questão financeira, tal, pode ser no ouvir, né, dar uma palavra amiga, tem uma diversidade de formas. Então, quando eu ajudo o outro, eu estou me ajudando. E quando a gente joga esse olhar para o outro e que a gente dá um certo peso às nossas dores, às vezes a gente percebe, poxa, eu tenho tanto mais sofrimento, eu tenho tantas coisas mais pesadas do que o que essa pessoa está lamentando, mas é essa questão do julgamento, não julgar nem só o comportamento do outro, mas também acolher o nosso, entender o nosso momento, porque a gente também tem que ter esse olhar de piedade para a gente, para as nossas dores, e aí é quando ela se transforma em resignação, em compreender que eu estou passando por esse processo, tem um porquê. Em algum momento da minha vida, não nessa vida aqui que eu estou passando, mas na vida de existência, de modo geral, eu fui responsável e fui eu que provoquei isso para mim. Então, assim, não... o que foi, meu Deus, que eu fiz para eu estar passando por isso? Alguma coisa eu fiz. Isso eu tenho que ter forte dentro de mim. E eu tenho que pedir, Deus, o que é que eu posso fazer para sair desse processo e para não novamente repetir o erro, para passar novamente por isso. Porque aí eu compreendo que eu estou passando no processo e que eu preciso ter esse olhar acolhedor para mim e entender que a culpa de eu estar aqui é única e exclusivamente minha, mas que existe sim uma continuidade, a vida é isso, e eu tenho como sair desse processo, basta eu querer trabalhar para poder vencer essas dificuldades, porque elas são vencidas sempre. Eu acho importante... Desculpe. Eu acho importante nesse processo também, me veio aqui agora à mente, que quando estamos nesse caminho aí, né, nesse caminho que a gente tem, carregando aí a nossa cruz, que a gente não deve se condenar também, nos julgar e já nos condenar. Porque esse é um processo que a gente precisa passar. Então, eu acho que a todo tempo carregando essa cruz e procurando as nossas melhorias, consertar os erros do passado e do presente, a gente precisa também traçar um caminho de auto-perdão, de se perdoar, né? Se a gente consegue visualizar o erro e se a gente consegue buscar essa melhora e melhorar. Então, eu acho que é muito interessante também, dentro dessa situação, de que a gente não se condene por antecipação, porque geralmente quando a gente tem um sofrimento que é nosso, que a gente tem atitudes, às vezes, que a gente se condena assim, a gente muitas vezes deixa de orar, deixa de encarar isso como um motivo para perseguir algo melhor, perseguir uma vida espiritual e tentar melhorar. Às vezes a gente vê isso já como uma sentença de morte na vida da gente. Não, eu não vou melhorar e vou continuar desse jeito. Né? Então, eu acho que a gente tem que se olhar para dentro da gente também e ver que esse sofrimento que a gente passa, essa coisa que a gente carrega, a gente tem que ter alegria. Por mais que seja difícil e complexa essa caminhada, a gente precisa ter alegria, ânimo dentro do coração e entender que a gente pode ser melhor, que Jesus não está aqui já para nos condenar e nos dar uma sentença de morte ou o que quer que seja. Ele está aqui para que a gente possa entender que a gente precisa melhorar, que a gente precisa resgatar todas essas dores, todos esses erros do passado, até do presente também. Então, eu acho muito interessante que a gente se olhe também nesse sentido de parar para pensar na nossa cruz, obviamente não como um fardo, parar para pensar como uma aprovação, né, como um resgate do que foi feito ali no passado, mas ter calma, né, ter resignação, ter fé, né, de que a gente pode melhorar, ter fé na gente mesmo.
de que a gente pode melhorar e não se dar uma sentença de morte, porque eu convivo com muitas pessoas que já se sentenciaram, né, de que eu não tenho mais solução, de que eu não tenho mais jeito. Isso é complexo, então acho que a gente tem que ter uma visão dessa forma disso aí também, que é muito importante. Trazendo uma abordagem, só completando, Cris, Margaret, você trazendo uma abordagem sobre as doenças hoje psíquicas, né, que é a autocobrança. E Margaret começou com a questão do acolher, que é tratado hoje na terapêutica, né, dos problemas psíquicos. Primeiro, quando você acolhe, você reconhece que é um ser imperfeito e entra na outra que você falou aí, a questão do perdão. Aí eu vou começar o exercício do perdão, né? Porque a gente tem que se reconhecer diante do processo, acolher, como Margarete falou, né? Você acolhe porque você se reconhece como um ser imperfeito, não existe aquela cobrança exorbitante sobre você mesma, e aí você não entra num processo de culpa profunda e lá na frente de desencadear uma depressão, e entra no processo de autocura, que é o perdão, né? Me perdoar porque sou assim e tentar agora melhorar, trabalhar para mudar, uma proposta de mudança para que eu consiga me sentir bem comigo mesma. Mas tudo isso é importante, esse incômodo, porque nos traz um alerta do nosso estágio de imperfeição. Eu só não posso ficar aprofundada nisso, me culpar e entrar em uma doença psíquica, né, que é tipo assim, que leva à depressão e leva muitos ao suicídio, coisa e tal, porque se autocondenaram, como você mesmo falou. Que aí a gente entra na questão do auto-perdão e o exercitar cada dia e se trabalhando. Vejam que está tudo linkado. Às vezes, quando eu julgo o outro, eu estou, de uma certa forma, trazendo um reflexo de mim, porque estou vendo um defeito. Já dizem, né, os psicólogos, que quando eu consigo enxergar o defeito no outro, na realidade, são defeitos que já existem em mim. Reflexo. E aí a gente... o reflexo, o espelho, né? Então, veja que todo mundo está interligado, ninguém é desassociado. Por isso que a gente não pode viver sozinho no mundo. Né? É uma sociedade. Poxa, vocês estão falando isso tudo aí, massa e tal. Mas ainda tem outro. Jesus falou tão pouco, né? Mas tem outra questão também que a gente também tem que compreender e entender quando ele fala assim. O que é que vocês entendem quando Jesus fala, né? Salvar-se a si mesmo e perder-se. O que vocês compreendem com isso, né? Veja que a fala de Jesus foi muito pouca, mas o que a gente pode compreender nesses dizeres de Jesus? Eu entendo assim, como aquela situação da gente se voltar só para nós, para mais ninguém, como se não existisse mais ninguém que precisasse do nosso consolo, porque Jesus nos consola e tenta nos consolar o tempo inteiro. Então, é como se a gente se voltasse só para nós mesmos, como se só nós tivéssemos esse sofrimento. Né? É aquilo que eu sempre digo, como se a gente entendesse que fosse uma perseguição pessoal. Né? Isso só acontece comigo, ninguém passa por isso. Como Margarete falou, o próximo tem um carro mais bonito, esse vive melhor do que eu. E a gente não sabe a dor de cada um. E nessa ideia de perseguição na nossa mente, se a gente não conseguir se desvencilhar, a gente começa a viver só para a gente e para as coisas que o mundo possa oferecer. E a gente se vê se afastando cada vez mais da nossa vida espiritual e vai cedendo ali aos gozos e os prazeres que o mundo nos oferece, e achando que isso é suficiente para a nossa vida, como se aquilo nos preenchesse. Vai chegar um momento, né, linkando aí com o que Carla falou, vai chegar um momento que nós vamos perceber que se voltar só para nós mesmos e voltar para o que o mundo nos oferece, deixando o próximo de lado, né, a gente vai chegar aos problemas psíquicos. E aí você começa a ter aquela rejeição de si mesmo, né, por conta das suas próprias atitudes, você às vezes não consegue compreender o que está acontecendo, e você começa a ter essa batalha consigo mesmo, te levando a esses problemas, inclusive até o suicídio, aí, como o Carla falou. Né? E aquilo que eu já havia dito, né, num outro momento, que não é que nós vamos nos afastar, como a Margarete já falou também, não é que nós vamos nos afastar do que a vida terrena nos oferece, até porque a gente precisa viver e passar por isso. Né? Nós somos colocados aqui nesse momento e a gente precisa, sim, passar pelo que o mundo tem a nos oferecer. Agora, passar de que forma? É difícil. A gente fala aqui como se fosse uma coisa simples, mas não é. Não é tão simples.
mas a gente precisa começar a renunciar a nós mesmos e começar a trabalhar isso dentro da gente para dar às coisas do mundo o valor que elas realmente têm. Valorizar. Eu resumiria esse item aí a uma única palavra: egoísmo. Então, a gente trabalhar a questão do egoísmo. Aí eu já parto para o último item, né? Onde ele pergunta assim, e o que significa perder a vida pelo amor ao Evangelho e salvar-se, que é o oposto a isso, é a caridade. Então, a gente sai de um estado de egoísmo e entra num estado de caridade. Então, a gente, para estar dentro da vida do Evangelho e ter uma vida equilibrada, né, emocionalmente, espiritualmente e materialmente, a gente precisa pegar esses 3 itens e equilibrar dentro da gente, trabalhar para que a gente possa viver harmonicamente dentro da sociedade e dentro de uma vida saudável, né? Seria mais ou menos isso aí. É bacana isso aí, porque, assim, trabalhar o egoísmo é difícil, mas também existe a dificuldade também da gente trabalhar também a forma de caridade para com o outro, né? Porque às vezes a gente, poxa, não, estou trabalhando egoísmo, mas chega na hora da ação, de você desenvolver a caridade, você fica estagnado, né? Porque o egoísmo está lá, impregnado ainda, né? Então, assim, ou você liberta, né? Pega essa cruz, essa cruz é minha, eu sei que Carla tem a cruz dela, eu sei que Margarete tem a cruz dela, Cristiano tem a cruz dela. O que é que a gente pode fazer junto para a gente ajudar um ao outro, né? Como é que a gente pode trazer, né, as coisas do mundo para o nosso meio para a gente simplificar o peso da cruz, né? Eu acho que essas dificuldades que temos, né, mundanas, né, serve com que a gente perceba que o caminho é os ensinamentos de Jesus. Não tem para onde correr. É você seguir aquilo ali, seguir a risca, e seguir os dizeres dele assim, ó, nega-te, né, e siga-me, né, no caminho do amor. Ele é um modelo. Ele é modelo, Ele é um modelo. Carlos? Vocês já disseram tudo aí, não tem mais o que acrescentar. Acabou com essa... Então é isso, meus amigos. É isso aí, meus amigos também que estão presentes. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Falando sobre o nosso peso da cruz e as nossas dificuldades, que a gente tem que seguir os ensinamentos de Jesus para poder, né, deixar mais branco o peso, né? E não ficar lá no muro, a cruz é pesada, meu Deus. Não. Segue em frente, segue com os ensinamentos de Deus, de Jesus, que a gente consegue. Ok? Então... Já, me permita, meu coração me pediu para ler, porque me tocou muito. E é uma fala que tem no nosso material de estudo e que é muito interessante e toca demais. Diz o seguinte: no círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Muito forte. Você agora fechou com chave de ouro. Mas pois é. Mas que a gente não desista, né, dessas propostas, né? Não que a gente possa carregar a nossa cruz, levantar a nossa bandeira e seguir em frente, né? Só para completar, eu acho que a gente pode fazer isso buscando o autoconhecimento, que muita gente não conhece a si mesmo. E aí se acaba ficando nos seus conflitos e não consegue se resolver. Por isso que a gente precisa de ajuda de profissionais para poder caminhar na busca do autoconhecimento e na melhora, né, moral e espiritual. Se a gente fizer isso, a gente consegue chegar a um equilíbrio, aí não sofrer tanto e ter mais resiliência. É isso. Ô, Carlos, eu queria te pedir para fazer a prece final, para
a gente poder encerrar as nossas atividades dessa manhã. Ok. Então, nesse momento, eu peço que vocês, todos que estão assistindo, mentalizem no seu anjo da guarda, pedindo proteção à sua residência, que os amigos espirituais possam chegar a todos aqueles que necessitam de ajuda e sejam acolhidos a contento. Que Deus, na sua divina sabedoria, possa nos tocar no íntimo, nos fazendo clarear, né, onde a gente precisa melhorar para continuar caminhando na busca da luz. Que a gente se torne cada dia um ser melhor, sem olhar para trás e sem olhar para frente. Lembre do hoje e exercite o aqui e agora, as suas melhores intenções. Que Deus esteja conosco nessa manhã de domingo e que possa chegar a cada um de vocês o amor divino. E assim seja. Assim seja. Assim seja. Bom dia a todos, fiquem com Deus. Bom dia. Bom dia a todos. Até Bom mais. Boa dia. semana, que Jesus abençoe a todos nós. Deus Assim nos seja. abençoe, dê sabedoria para mais uma semana. De luta De luta. e de carregarmos a nossa cruz cada um. Isso aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Nesse momento, faça uma inspiração profunda e expire, soltando o ar pela boca entreaberta levemente, liberando todas as tensões, todas as preocupações. Imagine agora uma luz no centro do seu peito. E essa luz se materializa, se exterioriza. E ela o envolve desde o topo da sua cabeça, tomando a sua face e todo o seu corpo. Essa luz, ela vem do Cristo Jesus, dos espíritos superiores. E nesse momento você se entrega a essa energia poderosa, entregando a Jesus todas as suas preocupações, todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, todos os seus medos. E a energia crística o envolve, dissolvendo todos esses sentimentos. Inspire profundamente. E agora você se percebe mais leve, sentindo o seu coração apaziguado, envolvido nessa energia amorosa. Trazida pelo Cristo e pelos seus benfeitores de luz. Sinta-se amparado, refeito, pronto para continuar a sua jornada. Agradeça e que a luz e o amor do Cristo
permaneçam contigo. Que assim seja.